A gente ficou nessa atividade aqui, no qual a categoria A, B e C a gente seria distribuir os produtos. O primeiro passo é ver qual é o maior investimento, né? Nesse caso aqui, a gente tem o maior investimento, R$ 34.000 no item A9, 28% no item F1, e assim sucessivamente está aí a sequência. O percentual acumulado é feito da seguinte forma: é só distribuir e somando, né? 34 com 28, 62, que é a última coluna. 62 com 9, 71, e assim sucessivamente até chegar no total dos 100%. Se você observar aí, está sempre em ordem decrescente, do maior investimento para o menor investimento. Logo depois, classificar em A, B e C, considerando esses percentuais aqui, né? 70, 15 e 15%. Depois de feito a distribuição aqui em ordem decrescente dos percentuais e distribuir o acumulado, a gente tem que classificar, se vocês observar, desculpa, do item 1 ao 3 aí na sequência, somando dá 71%. Então, esses produtos aqui, o item A9, F1 e I2, são considerados itens de categoria A, pois ele representa o maior investimento da empresa, né? Ou seja, eles estão na categoria A, levando em consideração aquele critério da atividade 70, 15, 15 para cada categoria. Categoria A, 70%, categoria B, 15% e categoria C, 15%. A categoria B seria aqui o item H9, H6 e G7. Se vocês observar aqui, ó, 6 mais 5, 11, mais 3, 14. 1% ficou na categoria A porque seria pelo menos 70%, né? E os demais na categoria C, do item C5 até o A1 aí na sequência aqui, do código do item. Somando tudo aqui, é 15%, desde o 2% até o último item aqui. Isso é em relação ao percentual do investimento. Esses itens aí, o item A é o que a empresa concentra maior investimento de estoque. O item B é a média, né, de investimento, e o item C o menor investimento. Era só isso que era para fazer, só distribuir, colocar o percentual acumulado e classificar em categoria A, B e C. Pode fazer isso aqui, vocês vão fazer tranquilo. Aqui também tem outra atividade, a gente não chegou a ver, mas era justamente o mesmo processo. Classificar em 70, 20, 10. Não cheguei a passar para vocês, mas é só fazer o mesmo processo. Vai pegar o maior para o menor, classificar e depois colocar de acordo com a categoria aqui. Categoria A, 70%, categoria B, 20%, Professora categoria Darlene C. disse que não está conseguindo entrar mais na aula. Darlene? Uhum. Ela disse que a internet dela está só caindo. Ah, tá. Que não chegou com isso. Beleza. Continuando. Aí aqui, de acordo com a categoria aqui dessa outra atividade, de 10, 70, 20 e 10, está separado aí cada item, né? O item 5, 2 e 10 é o item que tem o maior investimento. E o item 3, 4 e 1, 20% de investimento. E por último, o item 6, 9, 7 e 8 na categoria C. Pessoal, na verdade, é só uma maneira da gente classificar o nosso estoque, né? Para também a gente ter maior atenção quando for comprar. Não adianta a gente
se preocupar em itens que não afetam diretamente o nosso investimento, né? Tem que se preocupar primeiramente com aquele que maior representa o nosso estoque, né? Isso aí eu acho que é coisa assim mais bem óbvia, mas o óbvio também tem que ser dito, né? É só mostrando como o administrador deve gerir o estoque na hora de comprar também, né? Acho que essa unidade é uma das mais... Essa seção é uma das mais simples. Agora a gente vai começar de hoje. Lembrando que nossa avaliação oficial, pessoal, vai do dia 15 ao dia 20, né? As provas oficiais. Aqui a gente vai dar início à unidade 4. Tá aparecendo aí para vocês? Slide? Sim, senhor, tá aparecendo. Tá. Tá, beleza. Obrigado. A gente vai dar início aqui à unidade 4. Ela é uma unidade bem cheia de conceitos e de algumas ressalvas do que a gente já viu e complementando todo o assunto de capital de giro. A gente vai ver sobre os conceitos de capital de giro, a administração de capital de giro, a avaliação de risco de crédito e a avaliação de valores a receber. São tópicos que a gente precisa ter noção, né, para poder concluir o nosso material. Vamos lá. Primeiro a gente vai dar início para o capital de giro, né, sobre conceitos. O termo capital de giro é muito utilizado no meio empresarial. Se vocês observar, nessa pandemia aí, muitos bancos eles forneceram um crédito para aumentar o capital de giro da empresa, né? Para reforçar o caixa da empresa, porque muitas empresas não fazem reserva. E, tendo em vista isso, o governo liberou um crédito para que os bancos repassassem, né? E que mais na frente a empresa vai ter que pagar, né? Você já deve ter ouvido esse termo, não é mesmo? Sua definição é muito intuitiva. Como o próprio nome diz, é a parte do investimento que gira ou circula várias vezes em determinado período. Ou seja, são os recursos necessários para a condução normal dos negócios. Pessoal, hoje em dia no mercado, as empresas, na maioria das vezes, elas financiam os seus clientes. Como é que isso significa? Elas vendem a prazo e nesse prazo elas têm que pagar parte das mercadorias do seu fornecedor ou todas as mercadorias. Vai depender da forma da compra que ela foi feita, né? Por isso que algumas empresas elas têm vários fornecedores, dependendo da forma de pagamento, ela busca também esse leque de oportunidades, né? Se eu não tenho dinheiro em caixa para comprar, eu vou comprar naquele que me oferece a maior vantagem comprando a prazo, desde que seja mais vantajoso para a empresa, né? Segundo o professor Azaf Neto, o capital de giro corresponde ao ativo circulante da empresa. Como assim? É tudo aquilo que está no período do ciclo operacional da empresa, né? Que esse período é justamente o exercício social mais o exercício subsequente. A gente viu isso lá na unidade 1, né? O que era ativo circulante e o que era ativo não circulante. Capital de giro ou ativo circulante. A figura 4.1, essa figura aqui, né, mostra os recursos que estão no ativo circulante, que é o tão falado capital de giro, circula numa organização. Os valores em caixa, que é a nossa disponibilidade, são utilizados para aquisição de estoques, que são convertidos em produtos ou em mercadorias, que por sua vez gerarão as receitas da empresa e retornarão ao caixa, fechando o ciclo ou o giro do capital. Só se vocês observar aqui, a gente tem um caixa que se transforma em estoque, depois em conta a receber, que depois transforma em caixa novamente. Esse aqui é o capital de giro, né, da empresa. O dinheiro se transforma em estoque, depois se conta a receber, depois retorna em caixa.
É só explicando essa figura aqui. Aqui a gente tem o ciclo operacional e o ciclo de caixa, que a gente viu lá na unidade 3, né? No início da unidade 3. Aliás, desde o começo a gente está vendo isso, né? A gente viu na unidade 3, só foi os cálculos, né? O ciclo operacional, ele começa com as compras e termina com o recebimento das vendas. No meio termo, existem as vendas que foram efetuadas. E nesse meio termo, entre a compra e o recebimento, a gente tem o prazo aqui de pagamento do fornecedor, né? E também o nosso estoque da mercadoria, antes que ocorra a venda. Depois que ocorra a venda, a gente tem o nosso contas a receber, que é dos nossos clientes. E nesse intervalo aqui, entre o pagamento do fornecedor e o recebimento do cliente, a gente tem o ciclo de caixa, que é o CCC, né, que a gente fez lá o cálculo, que é a necessidade de recurso, né? É o período em que a gente necessita de capital de giro para poder financiar esse período aqui, enquanto a gente não tem o recebimento, né? Resumindo essa figura, a gente tem todo o ciclo operacional da empresa, da compra, passando pela venda, nesse intervalo tem um estoque, parte dele fornecedores, que é o prazo que eu tenho de pagamento, e depois eu encerro o ciclo com o recebimento. Como na própria figura diz, né, eu tenho caixa, que se transforma em estoque, depois em conta a receber, que depois se transforma em caixa. Aqui nessa próxima figura, a gente tem em valores, né, o nosso ciclo. A gente tem uma compra que tem 15 dias que foi feita, chegou na empresa, em 20 dias houve o pagamento da compra, e nesse intervalo da venda da mercadoria e o recebimento, houve 15 dias, né, de intervalo para ocorrer o recebimento. Aqui o nosso ciclo operacional, ele é de 60 dias, 15 mais 45, 60 dias. E aqui embaixo o nosso ciclo financeiro é justamente o período total, né, do ciclo operacional, menos o prazo de pagamento com os nossos fornecedores, né? 60 menos 20, 40. Isso aqui é tipo um resumo daquele assunto que a gente viu lá de CCC e CC, né? Capital de giro, abreviado aí pelas siglas CG, representa então o valor total dos recursos que a empresa necessita para financiar o seu ciclo de caixa, que começa com a necessidade de compra de matérias-primas, que é o estoque, né, com o fornecedor, até a venda e recebimento dos seus produtos ou serviços. O capital de giro de uma empresa corresponde aos valores aplicados no ativo circulante. Pessoal, o que é que eu tenho lá no ativo circulante? Eu tenho caixa, eu tenho estoque, eu tenho contas a receber e eu tenho também o banco, né, que pode ser convertido em caixa a qualquer momento. A empresa compra matéria-prima ou mercadoria, estoca, vende e recebe, né? É o que a gente chama de ciclo operacional. Esse ciclo é repetido permanentemente dessa forma, mantém-se o giro dos negócios. Na verdade, esse é o objetivo das empresas, né? Comprar, vender e receber. E nesse intervalo, ela vai ter seus rendimentos, né? Ninguém compra um produto e vende pelo mesmo preço, né? Vende com a sua margem de lucro. Em cima dessa margem de lucro, a gente tem que financiar esse ciclo operacional, né? E acaba que, não sei se vocês viram recentemente uma notícia que a Magazine Luiza ela tem 2 anos de caixa, ela consegue, ela tem dinheiro suficiente de caixa sem necessitar de financiamento em bancos. Ou seja, ela tem uma reserva de 2 anos, por isso que ela vende em até 24 vezes no próprio cartão, porque ela tem um colchão que mantém a segurança financeira dela, a empresa Magazine Luiza. Até então eu me questionava até pouco tempo por que ela estava vendendo em até 24 vezes. Aí eles detalharam no último balanço do primeiro trimestre
desse ano, né, que eles têm até 2 anos de caixa de reserva. Se acontecer alguma coisa nesse período, eles têm dinheiro suficiente para cumprir os pagamentos com o fornecedor e com os funcionários, né, para justamente manter o ciclo operacional. Aqui a gente tem o CGL, né, abreviado aí, que é o capital de giro líquido, que é igual o capital circulante líquido, que é o CCL, né? O CGL, abreviado aí por CCL, é igual o ativo circulante da empresa menos o passivo circulante, ou seja, tudo que eu tenho de bens e direito no meu circulante menos o que eu tenho de obrigação no meu passivo circulante. Já que a gente vai ver um balanço para interpretar melhor. Gitman nos diz que o capital de giro líquido é normalmente definido como a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante de uma empresa, que pode ser positivo ou negativo. Isso aqui, lá introdutória, vocês estudaram, né? Aqueles índices lá, quando é positivo, negativo ou nulo. Ou seja, quanto sobra ou falta de recursos circulantes da empresa se descontada todas as obrigações em curto prazo. Pessoal, um banco também, quando ele pega um balanço, é em cima disso, dessas informações, que eles analisam a necessidade ou não do empréstimo que a empresa tem, né? Se a empresa realmente tem necessidade de fazer um empréstimo e se ela tem condição de pagar esse empréstimo. Porque não adianta o banco emprestar, sendo que a empresa está muito endividada, né? No período a curto prazo. Então, o banco pega esse balanço e analisa o ativo circulante com o passivo circulante, faz justamente aqueles índices de liquidez que vocês viram lá, né? Liquidez corrente, liquidez seca, e vê a necessidade de realmente se é viável emprestar para essa empresa. Outro indicador utilizado é o capital de giro próprio, que é calculado da seguinte forma: o capital de giro próprio é igual ao patrimônio líquido menos ativo permanente. O patrimônio líquido, para quem não lembra, é aquela parte lá do balanço em que está o capital social e os lucros acumulados, abaixo do passivo. E o ativo permanente é o imobilizado da empresa, né? Se vocês olhar por um lado, uma empresa que ela tem um ativo imobilizado muito grande, nem sempre é ruim, porque esse ativo imobilizado, ele dá garantia, muitas vezes, do empréstimo. Vamos supor que a empresa tem uma frota muito grande de carros, é uma maneira de fazer o quê? Averbar esses carros e dar como garantia para o banco, né? Então, na hora de vocês calcular o CGP, que é o capital de giro próprio, vocês vão pegar no balanço a informação que tem lá no patrimônio líquido e diminuir o ativo permanente. Para quem não lembra, o ativo permanente lá é o imobilizado da empresa, né? Aí, de forma bem resumida, né, capital de giro líquido é igual o ativo circulante menos o passivo circulante, ou seja, os bens e direitos a curto prazo menos as obrigações de curto prazo. Aí eu vou ter o capital de giro líquido, né? Aí na figura, vocês têm um balanço no qual demonstra o total do ativo 90 mil e o total do passivo 90 mil. Como sempre, né, o balanço tem que bater o ativo com o passivo. Então, a gente tem no ativo circulante 48 mil. Se vocês observar aqui, ó, 48 mil. E no passivo circulante, a gente tem 36 mil. O nosso CGL, capital de giro líquido, é igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. Então, vai ser 12 mil, né? E já o capital de giro próprio é o patrimônio líquido que a gente tem na empresa, os 30 mil, menos o ativo permanente, né? Os 22 mil. 30 mil menos o permanente de 22 mil dá justamente os 8 mil reais. CGL, capital de giro líquido, 12 mil e o CGP, 8 mil. Alguém não entendeu essa parte aqui, pessoal? É importante vocês terem esse entendimento.
Resumindo, Professor, ela é um pouquinho confusa. aqui na fórmula diz que o capital de giro líquido ele é igual ao ativo circulante menos o passivo circulante. Aí você vê Até aí, aqui você tem o balanço, que tem o ativo circulante e o ativo não circulante. Dentro do ativo não circulante tem o a longo prazo, o permanente, que dá um total de 90 mil, né? E o passivo dividido em passivo circulante, passivo não circulante, mais o patrimônio líquido, que também totaliza 90 mil. Na hora de calcular o CGL, você vai pegar os 48 mil do ativo circulante menos o passivo circulante, que é 36 mil. Você vai encontrar 12 mil reais. 48 menos 36. Até aqui, beleza? beleza. Até aqui tudo tranquilo. Aí, na outra fórmula aqui anteriormente, diz que o capital de giro próprio é igual ao patrimônio líquido da empresa menos o ativo permanente. Agora vamos lá para o balanço. O capital de giro próprio é justamente o patrimônio líquido. Se você observar aí, é 30 mil reais o patrimônio líquido. Menos o permanente, que é 22 mil, vai dar os 8 mil reais, o capital de giro próprio. 30 mil menos 22 mil, 8 mil reais. Ok, Kelly? Ok, professor. O dedo quase não chega aqui, mas ok. Oh, tudo bem. Mais alguém, pessoal? Tem alguma pergunta até aqui? Digamos que quem cala consente, né? Como diz. Continuando. Então, a gente vai agora para a próxima sessão, que trata justamente da administração de capital de giro. Como administrar esse capital de giro que a gente tem, né? O capital de giro é formado em grande parte por valores que são corroídos pela inflação. É normalmente constituído por investimentos em disponível, que é caixa, bancos e aplicações financeiras, né? Contas a receber de curto prazo e estoque. Tudo que a gente viu até agora, né? Quanto maiores os valores investidos nesses itens e quanto maior o tempo desse investimento, maiores as perdas da empresa, porque a sua capacidade de compra é reduzida pelo efeito da inflação. Por isso que há necessidade tanto de controlar essa inflação, justamente para não afetar esse capital de giro, né, da empresa. Sendo assim, o mais lógico e o mais rentável para a empresa seria manter no ativo circulante os menores recursos possíveis. Pessoal, mas só que assim, a gente tem que entender também que uma empresa que ela tem muito dinheiro guardado não significa que ela é uma empresa muito boa, não. O que a empresa vende? Ela vende mercadoria. As empresas que vendem dinheiro são os bancos e as corporativas de crédito, né? Já as empresas, de um modo geral, as indústrias e o comércio, elas vendem ao seu estoque. Então, é bom ter uma reserva, mas ao mesmo tempo essa reserva não pode ser tão grande, porque o dinheiro tem que girar, né? Tem que render. A Zaf Neto nos dá um exemplo como deveria ser a administração do capital de giro para que essa situação possa ser possível. Por exemplo, os valores disponíveis, toda vez que falar em disponível, está ligado ao caixa, ao banco e à aplicação, né? Um dinheiro que a gente está ali pronto para uso. Poderia ser sempre igual aos desembolsos de caixa efetuado em diferentes momentos. Ele só está reforçando que o ideal é que os valores que a gente tem de compra seria sempre igual ou aproximado os valores que a gente tem em caixa. Da mesma forma, o valor investido no realizável a curto prazo seria o reflexo do volume e prazos ideais de vendas a crédito. E os estoques deveriam conter a quantidade estritamente necessária para a consecução da meta de produção e vendas estabelecida pela empresa. Mas isso é muito difícil hoje em dia com esse mercado em que o cliente é financiado e depois é que ele nos paga.
A gente vê cliente que compra na empresa a prazo, dá uma parte, quer levar o dobro dessa parte que ele pagou. E, infelizmente, ainda tem empresário que cede e aumenta o crédito desse cliente. Aí depois vai para o Serasa, esse cliente acaba fazendo o quê? Quebrando a empresa da gente, né? A gente tem que ter bastante cuidado com isso. É para isso que a gente tem o Consulta ao Serasa. Eu não sei se vocês já viram falar também do Telecheque. Não sei se algum de vocês já ouviram falar. O Telecheque é uma consulta que a gente paga, que a empresa paga. É até... Oi, alguém falou? Eu acho que hoje ninguém mais usa isso, professor. O Telecheque? É. É mais para as empresas que recebem cheque, na verdade, né? Eu lembro de uma empresa que eu não sei se ela ainda funciona, mas ela prestava esse serviço de telecheque, que era a Cheque. Por um lado, não, ainda existe o serviço, né? Eu conheço empresas que usam, mas só que esse telecheque... Mostrando antiga aí com esse telecheque, viu? Como é? Vocês estão se mostrando antiga aí com esse telecheque. Nem lembrava mais disso. O telecheque é uma garantia. Oi, Elisandra. Falando aí, eu lembrei, é um sistema de consulta no cheque para saber se ele era bom ou não. Isso. Aí, se ele aprovar e a pessoa não pagar, o telecheque, ele paga esse cheque. Ele garante. Entendeu? Por um lado, é uma segurança da empresa. Por outro, mas esse telecheque acaba consumindo o lucro da empresa, não é isso? Se você olhar por esse lado, geralmente são taxas de 5% a 10% do valor do cheque. Acaba que, dependendo da margem de lucro da empresa, não compensa. Lembre-se, o capital de giro é formado pelo ativo circulante do balanço patrimonial da empresa, normalmente constituído pelas contas disponibilidades, contas a receber e estoques. Pessoal, lembrando que disponibilidade envolve caixa, banco e aplicação financeira. Disponibilidade é tudo aquilo que a qualquer momento eu posso ir lá e pegar esse dinheiro. Essa alternativa de deixar o valor mínimo possível em capital de giro traz maior rentabilidade para algumas empresas, mas traz também alguns riscos. Pode levar a empresa a aperto na capacidade de pagamento se houver atraso nos seus recebimentos previsto. Isso é o risco de liquidez. Pode atrasar a produção e comprometer as vendas se houver um aumento excepcional de demanda e não ter estoque suficiente. Esse conselho dado pelo autor, Azaf, aí anteriormente, é complicado, porque a gente ter no estoque aquilo que a gente tem que vender para receber no prazo, a gente não consegue, muitas vezes, controlar a inadimplência. Hoje em dia, é uma incógnita, né? Saber se o cliente vai pagar mesmo no prazo é complicado. A gente não tem muita garantia, né? A não ser que compre no cartão e o cartão nos pague, né? Por isso que muitas empresas acabam cedendo e vendendo mais no cartão hoje em dia, cartão de crédito. Política conservadora e as políticas médias e agressivas. A gente tem as políticas conservadoras que leva a empresa a diminuir o risco com a manutenção de maiores valores aplicados em capital de giro para o mesmo nível de produção e venda. Assim, ela terá maiores valores aplicados em caixa para se precaver de desembolso não previsto, né? São aquelas empresas que preferem não correr risco. Contas a receber, essa postura permite uma política de cobrança mais frouxa, elevando as vendas, né? E o estoque diminui os riscos de atraso na produção ou perda de vendas por aumento inesperado de demanda. São aquelas empresas que ela busca não correr risco, por isso que a gente chama de empresas conservadoras. Também no mercado de ações, a gente usa muito esse termo de ter um perfil conservador ou um perfil agressivo. Quem compra e vende ações entende muito bem isso. Conservador significa dizer que a gente não quer correr risco de perder, ou então de ficar no prejuízo, de certa forma.
perder a oportunidade de venda, perder dinheiro, né? Enfim, as políticas médias e agressivas é o inverso, né? São compostas por progressivas reduções nos investimentos circulantes, o que faz com que aumente o risco e também a rentabilidade, já que diminui a participação relativa em itens menos rentáveis. Pessoal, rentabilidade, caso alguém não saiba, é depois que eu tenho aqui a receita, as despesas, os custos, e lá embaixo eu tenho lucro, a rentabilidade é justamente esse lucro líquido da empresa. A rentabilidade ela é medida em percentual. Esse percentual em relação ao faturamento. Quanto foi que teve de rentabilidade a minha empresa no período X? Então, se essa rentabilidade diminui no decorrer do tempo, é porque a empresa está aplicando algumas políticas agressivas, né, em média, né? Até aqui, essa sessão é mais para discutir isso, sobre as políticas conservadoras e agressivas, praticamente. A próxima sessão agora é a avaliação de risco de crédito. Isso aqui envolve também o Serasa, SPC, né? A gente consulta aqueles nossos parceiros, colegas, clientes, etc. Para quem não sabe, o Serasa ele está com consulta grátis nesse período da pandemia de CPF. Se você tiver curiosidade, só ir lá no site do Serasa e consultar o seu CPF, se você quiser ver se tem alguma pendência, viu? CPF. Também não está aceitando restrições durante esse tempo. Tenho até medo de fazer a pesquisa. Gente, mas... Esse tempo, meu povo, pode comprar, porque não estão aceitando restrições. Ah, é, né? Aí, ó, uma oportunidade, né, para quem está com o nome sujo sair comprando. A definição de uma política de crédito é parte importante da administração de recursos a curto prazo, ou seja, da gestão do capital de giro, né? Ou seja, a política de crédito que a empresa... Pessoal, cada empresa ela busca a política de acordo com o perfil do seu cliente, muitas vezes, né? Se o cliente utiliza mais cheques, se o cliente utiliza mais bandeiras, se o cliente prefere pagar em duplicatas, enfim. De acordo com o enfoque usual adotado, o estabelecimento de uma política de crédito envolve basicamente o estudo de 4 elementos, a saber, análise de padrões de crédito, prazo de concessão, descontos financeiros por pagamentos antecipados e política de cobrança, que é a parte mais chata da empresa, né, entre aspas. O pessoal nem sempre quer ser cobrado, né? Aliás, ninguém quer, mas a empresa tem que cobrar, né? Porque ela necessita desse capital. Então, de acordo com esse autor, Asaf Neto, são esses 4 aí, elementos: análise de padrões de crédito, prazo de concessão, descontos financeiros por pagamentos antecipados e política de cobrança. Algumas empresas, inicialmente, elas utilizam o capital social da empresa para determinar o limite de crédito de alguns possíveis clientes em potencial. Mas isso, hoje, nem sempre é bom. Muitas vezes, o capital que foi lá determinado para determinada empresa, ele não garante que aquela empresa realmente é viável, né? Tem todo o histórico para poder saber se essa empresa é ou não é de confiança. O ideal, primeiro, é fazer aquela consultinha lá no nosso amigo Serasa, ver como é que está a situação da empresa. Pessoal, só para vocês terem noção, eu já cheguei a ver uma pessoa que tem 4 CPF no nome dela, com o mesmo nome da mãe e do pai igual. Eu fiquei impressionado, eu nunca imaginava isso. Não sei se vocês já tiveram alguma situação parecida. Meu Deus, professor, achei que isso não era possível, não. Ele tem 4 CPF, sendo o nome do pai e da mãe sendo o mesmo. É como se ele fosse irmão dele 3 vezes. Entenderam? É como se ele fosse irmão dele 3 vezes.
Ele utilizava o CPF dele mais 3 CPF, sendo que era o nome do pai e da mãe o mesmo. E o CPF do pai e da mãe o mesmo. E ele tinha muitas empresas, porque para cada CPF ele abriu uma empresa diferente. Quando uma não tinha estourado o limite, ele comprava com outra. E assim ficou a bola de neve. Para não citar nomes e nem nada, isso aconteceu em São Luís. Inclusive, um quarteirão todo, lá em São Luís, cada loja que tinha era dessas 4 empresas dele. Cada uma com CNPJ diferente, porque ele tinha CPF diferente. A gente tem que ter bastante cuidado, pessoal. O que tem de gente caloteiro é impressionante. E, inclusive, aí está tendo um problema, não sei se vocês já viram falar, de pessoas que estão acessando o aplicativo do Banco do Brasil. Quem tem o WhatsApp e o aplicativo no mesmo celular, se a pessoa conseguir clonar o seu WhatsApp, ela consegue acessar no seu aplicativo do Banco do Brasil e fazer transferências, pagamento. É só um alerta aí para vocês. Configure o WhatsApp em segurança em 2 etapas. Não é verídico. Oi? Isso não é verídico. Eu estou falando porque um professor aconteceu isso semana passada. O meu patrão, ele teve o WhatsApp dele clonado e em nenhum momento mexeram no aplicativo de banco dele. Eu estou reforçando porque simplesmente um professor, que eu não vou citar nomes, aconteceu isso e foi pago 86 mil em boleto de pessoas lá de Palmas, Tocantins. Então, é um alerta nesse tempo aí de crise. Tem gente usando todas as criatividades para fraudar, né? Então, se sirva de alerta, né? Na dúvida, é melhor prevenir, né? Isso foi um professor que justamente tem repassado para a gente isso. Continuando. Análise dos padrões de crédito nos remete à análise de risco, onde são levados em conta diversos critérios e métodos. Um enfoque tradicional conhecido como os 5 Cs do crédito, né? O que são os 5 C? Caráter, capacidade, capital, colateral e condição. Agora a gente vai ver cada um. Caráter é o histórico de cumprimento de obrigações do solicitante. Quando a gente for fazer essa análise padrão, a gente tem que ver o histórico desse cliente. Segundo, muitas vezes esse histórico, a gente solicita informações, né? Entra em contato com 3 referências, né, dele, de fornecedores, etc. Capacidade. A capacidade solicitante de honrar o crédito pedido julgado com base na análise das demonstrações financeiras, com ênfase no fluxo de caixa disponível para pagamento das dívidas. Ou seja, analisando lá o balanço mais a DRE, a gente vai ver a viabilidade desse cliente fazer os pagamentos para você, né, ao longo prazo. Isso de empresa a gente até tem balanço. Agora, de clientes, pessoa física, é difícil, né? Ninguém anda fazendo balanço financeiro seu. Terceiro, capital. A relação entre a dívida do solicitante e o seu patrimônio líquido. É o que eu falei agora há pouco, né? Se a empresa tem um capital social lá de 20 mil reais, esse seria o limite que a sua empresa poderia fornecer de crédito para esse cliente. Isso é uma das referências utilizadas. Hoje, mas pouca gente utiliza esse critério. Quarto, colateral. O valor dos ativos que o solicitante dispõe para dar em garantia a crédito. Quanto maior o volume de ativo disponível, maior a chance de que a empresa concede, recupere os fundos em caso de inadimplência do seu devedor. Ou seja, se eu tenho lá no meu ativo um valor a receber muito alto, subtende-se que a empresa vai receber nos próximos dias. Ou então, se eu tenho um ativo imobilizado muito alto, subtende-se que a empresa, se ela não vir a conseguir vender, girar o seu estoque,
ela pode vender o seu imobilizado e transformar em caixa para cumprir com suas dívidas, né? Como dizer, quanto maior o volume dos ativos disponíveis, maior a chance de que a empresa conceda e recupere os fundos. E por último aí, condições. As condições econômicas gerais e setoriais e quaisquer condições especiais vinculadas a uma transação específica, né? Setoriais dependendo do setor que a empresa faz parte, a gente vai ter que olhar essas condições econômicas dela, né? O processo tradicional de avaliação, sair da tela aqui, de avaliação de risco é desenvolvido com base na experiência que a empresa teve com o cliente no passado. O administrador pode também colher informações e indicadores de fora da empresa, informações com o próprio consumidor e com o mercado para subsidiar suas decisões. Pessoal, esses dias eu tenho visto bancos solicitando, bancos não, empresas mesmo, fornecedor, solicitando o imposto de renda da pessoa jurídica, que hoje a gente chama de ECD e ECF, para saber se realmente as demonstrações contábeis são confiáveis, se elas foram declaradas para a Receita Federal. Sendo que também eles estão exigindo relação de patrimônio, tanto dos sócios como da empresa, para avaliar se pode ou não conceder essa venda a prazo, ou então o banco conceder esse capital de giro. Hoje em dia está muito complicado a gente sair fornecendo crédito aí para qualquer pessoa, né? Então, quanto mais informações você tiver do cliente, melhor para correr menos risco, né? E poder mensurar qual o limite que você pode dar para esse cliente, né? Inicialmente, a gente não vai dar um limite muito alto, lógico, né? Mas a partir da relação que você tem com o cliente, você pode ir aumentando esse limite e se ele não for cumprindo os prazos, etc., você vai reduzindo, né? O prazo de concessão de crédito, prazo de concessão de crédito refere-se ao período de tempo que a empresa concede a seus clientes para o pagamento da compra realizada. Normalmente, esse prazo é contado em dias, levando em consideração o mês comercial, né? Exemplo, 30 dias, 60 dias, 90 dias e assim por diante. Geralmente, dependendo do cliente novo, que você ainda não tem muita informação, você vende com uma entrada e parcela de acordo com o perfil do cliente, né? No cartão de crédito não tem tanto problema, né? Porque você passa o cartão ali, a bandeira vai lhe pagar e aí já é problema do cliente com a bandeira, né? Os fatores que geralmente influenciam as empresas na definição dos prazos de concessão de crédito para seus clientes são política adotada pela concorrência, porque o cliente chega na sua loja querendo comprar, a primeira coisa que ele fala, mas fulano me vende de tal forma. Ou seja, ele quer comprar com você, mas quer que você utilize a política da concorrência. O segundo, características e risco do mercado consumidor, dependendo do seu produto, né, e o risco desse cliente não lhe pagar, você analisa também. A natureza do produto, o seu produto, se ele é um produto que você pode, por exemplo, a gente pode vender um produto que é uma moto e depois, se o cliente não vir pagar, a gente ir lá e tomar de volta, né? Desempenho de conjunta econômica, se o cliente é um bom pagador ou mau pagador, atingimento de metas gerenciais internas da empresa, se ele vem cumprindo com as metas que a empresa propôs ao conceder esse crédito, né? E prazo de pagamento a fornecedores. Você não pode também estar aumentando o seu prazo de concessão se o seu prazo para pagamento do fornecedor é pequeno. Você não vai estar dando aí 30, 60, 90, 120 se você só tem 15 dias de prazo para pagar o seu fornecedor. É o que acontece muitas vezes com o posto de gasolina. Eles compram combustível, geralmente à vista ou para pagar em 15 dias,
a maioria das vezes à vista. E você só vende no crédito, não vende parcelado, ou vende à vista ou no crédito. Crédito à vista que chama, né? Porque o seu prazo com os fornecedores é muito curto. Você também não pode dar um prazo longo para os seus clientes, né? Aí você vai ter uma necessidade de recursos muito alto para poder cobrir depois. Cobrir, né? Professor, Oi. eu vou precisar sair um pouquinho para ir na farmácia comprar meu remédio de rinite, senão eu nem durmo. Vou deixar a aula ligada e já já eu volto. Beleza, vai lá, boa sorte. Cuidado aí com o vírus. Ah, eu vou de máscara. Tá. Descontos financeiros por pagamentos antecipados. O desconto financeiro, pessoal, é aquele desconto que você vendeu a prazo e você quer estimular o cliente a lhe pagar antes do prazo, porque você está precisando de caixa, né? É um abatimento, uma redução no preço de venda quando os pagamentos for feito à vista ou em prazos em curto prazo. Aqueles descontos que a gente dá se o prazo diminuir para pagamentos. Algumas empresas adotam a política de que se vender no cartão, eles colocam um aumento no valor do preço de venda, sendo que aquela venda no cartão já é uma garantia para eles, uma segurança maior, né? Eu acredito que vender no cartão, quanto mais vender no cartão, melhor para a empresa, porque não tem menos risco de pegar calote. Assim como o prazo de concessão de crédito, o desconto faz parte da política de crédito da empresa e pode afetar todos os elementos. Um cliente, pessoal, que ele compra à vista, em uma grande quantidade, querendo ou não, você acaba cedendo um desconto para esse cliente. Porque ele tem um poder de barganha. Ele está ali com o dinheiro em mão para comprar grande quantidade. Só que ele é que propõe condições para você. Se você der um desconto X, ele vai comprar de você. Se você não aceitar, ele vai atrás da concorrência. Aí cabe ver a viabilidade desse volume do estoque vendido, né? Para poder ceder ou não o desconto. Você também não vai dar um desconto em que você vai ter prejuízo, né? Não faz sentido. Vender à vista. Agora sim, se eu vou vender à vista e eu comprei a prazo e essa venda me dá uma margem de lucro razoável, então compensa. De forma geral, quando a empresa concede desconto, ela espera atrair novos clientes e aumentar o volume de vendas. Algumas empresas fazem liquidação de 70%, de 50% de desconto, sendo que o pagamento seja à vista, né? Essa decisão a conceder o desconto também pode estar atrelada à estratégia de diminuir a necessidade de caixa com a redução do prazo médio de cobrança. Como eu falei anteriormente, a empresa está precisando de caixa, ela busca essas estratégias para poder atrair clientes que comprem à vista. Política de cobrança, a parte mais chata da empresa, né, entre aspas. As políticas de cobrança são definidas pelos vários critérios possíveis de serem adotados para que a empresa receba suas vendas a prazo. Esse departamento é o departamento que pega muita pressão de cliente, né? Tem que saber lidar com o cliente e saber cobrar da maneira que ele não se sente incomodado, né? É muito difícil isso. Essa política deve ser articulada com a estratégia da gestão de recursos de curto prazo da empresa e a dosagem, entre aspas, não é tarefa simples. Se for rígida demais, pode refletir numa retração de vendas. E se for leve demais, pode gerar perdas por inadimplência. A cobrança, ela tem que ter esse equilíbrio, essa dosagem, né? Entre saber cobrar e, ao mesmo tempo, saber atender o cliente de maneira que ele não se sente inconfortável, né? Alguns procedimentos de cobrança podem ser empregados pelas empresas. A política de cobrança define esses processos no manual de cobranças, com parâmetros bem detalhados. São alguns exemplos de procedimentos de cobrança. Cobrança por telefone, através de cartas, cobrança pessoal ou cobradores externos,
por meio de agência de cobranças e cobrança judicial. Muitas vezes a gente recebe até uma mensagenzinha, né, no celular, quem tem o aplicativo daquela empresa, ele te manda uma mensagem dizendo, olha, seu boleto, sua fatura vence hoje. Ou então chega no seu celular uma mensagem informando que a sua parcela está em atraso, ou sua dívida já tem um bom tempo, está em aberto, né? E já fazendo propostas, muitas vezes. E agora, por último, não menos importante, a última seção que trata de avaliação de valores a receber. Para quem não lembra, o valor a receber é todas aquelas vendas que eu fiz a prazo, né? Como é que a gente avalia essas vendas? Será possível que o custo de cobrança será maior do que o resultado das vendas que gerou essa cobrança? Muitas vezes, se esse custo for maior, não compensa, né? Segundo a Zafneto, as mais importantes medidas típicas de empresas que vendem a prazo podem ser classificadas em despesas com devedores duvidosos, despesas gerais de créditos, despesas de cobranças e custo de investimento marginal em valores a receber. Normalmente, as empresas definem um limite percentual para essas despesas e esse passa a ser o limite de risco máximo que a administração estaria disposta a assumir dentro das condições gerais estabelecidas. Pessoal, despesas com devedores duvidosos, não sei se vocês lembram, lá no introdutória, quando vocês fizeram um levantamento, para isso a gente tem um histórico de pelo menos 2 anos ou 3, que a gente calcula o percentual de valores que a gente não recebeu em determinados anos, e esse percentual ele segue de referência para a gente não extrapolar aquele limite. Então, a gente tem uma previsão de valores que a gente possa não receber. Alteração na política de créditos determinam variações nessas despesas, aumentando ou diminuindo. Se a política de crédito for mais rígida, mais restritiva, as despesas com devedores duvidosos diminuem, porque uma análise mais apurada restringe o crédito para futuros maus pagadores. Ou seja, se eu aumentar os meus critérios de avaliação para poder ceder o crédito a determinados clientes, a gente vai evitar que ocorra essa inadimplência. Já uma política mais liberal, mais frouxa, entre aspas, né, como se diz aí, faz aumentar as despesas com devedores duvidosos. Então, se eu não aumento os meus critérios e que eu deixo a partir de amanhã não encostar no Serasa, ou então que a partir de amanhã a empresa decide a não estar entrando em contato com o fornecedor desse cliente, acaba que aumenta o risco, né, de aumentar a inadimplência, que é o que a gente chama de devedores duvidosos. Despesas gerais de crédito envolve basicamente os gastos com o processo de análise de solicitação e manutenção do departamento de crédito, como pessoal, materiais, serviços de informações e contratos. Nessas despesas gerais de crédito, a gente tem um gasto com pessoal, materiais, serviços de informações, que é TI, né? E os contratos gerados. Tem ainda gastos gerais envolvidos no procedimento de cobrança, né? Adotados pela empresa, incluindo gastos com ações judiciais e taxas de serviços cobradas pelos bancos. Muitas vezes, tem empresas que ainda utilizam cheque, né? Recebem cheque dos clientes para poder fazer com que force o cliente pagar, ele tem que protestar, e para protestar ele tem que pagar um valor, né? Então, esse valor acaba sendo um custo a mais que a empresa tem com a cobrança. E esse custo, muitas vezes, não compensa, né? Tem que ver o risco-retorno para poder fazer essa demanda. Taxa de serviço de cobrança pelos bancos é aquelas taxas que é feita através de guia de boleto, né? Muitas vezes, nós utilizamos
o DDA para evitar que a gente deixe de pagar algum boleto que futuramente a gente possa esquecer ou deixar de pagar. O DDA ele nos informa, quem trabalha em financeiro sabe muito bem que o DDA ele é uma medida de proteção que a empresa tem, né? Quem trabalha em financeiro sabe muito bem como funciona, ou quem trabalha em banco. O DDA é um serviço extra que as empresas pagam para o banco para evitar pagar as contas em atraso também, né? O custo de investimento marginal em valores a receber é o custo observado quando da aplicação de uma taxa de retorno mínima exigida pela empresa para os seus investimentos de ativos, né? Sobre o investimento marginal. A maior preocupação da administração dos valores a receber depois do estabelecimento de uma política de crédito atraente é manter um eficiente controle sobre o desempenho de sua carteira de contas a receber. Não adianta só vender, né? Eu tenho que receber. A gente tem que fazer o quê? O acompanhamento dos prazos que a pessoa está pagando em dias, da inadimplência, etc. Após estabelecer uma política de crédito, uma empresa tem que monitorar suas contas a receber para analisar se sua política de crédito está ou não funcionando com eficácia. Não adianta eu fazer todo esse processo, criar uma política de crédito e não analisar e acompanhar para saber se ela está sendo eficiente. Eu tenho que fazer isso para poder depois tomar algumas decisões. Duas ferramentas que a empresa utiliza para monitorar as contas a receber são os recebimentos, são o prazo do recebimento em dias ou o período médio de recebimento e o cronograma dos vencimentos, se o cliente está pagando na data pré-estabelecida, né? Não adianta vender a prazo se os clientes não estão sendo fiel com os pagamentos, né? Até aí tudo bem, pessoal? Tem alguém que tem alguma dúvida? Tranquilo, professor. Tudo bem. Então, dá para fazer a prova agora, né? Muita informação, mas tudo bem. Essa unidade 4, ela é só um resumo de tudo que a gente viu. Só que ela não foca nos cálculos, ela foca em critérios, em políticas, maneiras que a empresa deve se resguardar, etc. Então, tal que tudo que a gente viu aqui desde o começo foi justamente isso, né? Sobre a administração do capital de giro, avaliação do crédito, como fazer essa análise, né? E depois ver se os critérios utilizados estão sendo cumpridos, né? Não adianta a empresa ter critérios se ela não está sendo obedecidos os prazos, né? Tem que fazer o acompanhamento desses prazos. Então, a gente vai fazer o seguinte, semana que vem, a gente faz uma revisão geral da unidade 3 e 4. A gente podia fazer mais uma unidade nessa prova 2, na oficial 2, porque estou achando pouca coisa. É só ficar quieto bem. Professor, pelo que eu vi aqui, podia ser só da unidade 4 na prova. Na hora que eu voltei, professor. Elisanete, agora aí tu mexeu com o meu fígado. Rapaz, eu não mexo por fígado de ninguém. Não, eu vou fazer o seguinte, pessoal. A nossa avaliação é da unidade 3 e 4. Agora, quem for para exame não tem escolha. É das 4 unidades, por favor. Vamos focar nessa oficial 2, porque é 2.500, né, que vocês têm que alcançar. E professor, 400 pontos, professor. Oi. professor, o Everson, Fala. no meu caso, então, a avaliação, nesse caso, a avaliação 2, ela vai valer também como avaliação 1, né?
a conta do atestado, né? O senhor conseguiu me ouvir? Fugiu, professor? Os professor já Professor? foi. Poxa, gente. Na próxima semana começam nossas provas, né? Professor? É isso aí. A partir do dia 15. Foi Everton? A partir do dia 15 não. Não, Foi a partir do dia... A do professor, né, não? Dele aí. Tá, presenciais, né? Quer dizer, as que são Everton, tá me ouvindo? interativas. Oi, professor, tô sim. Lá no já tem... É porque eu, sem querer, desliguei aqui, não escutei não. Você falou que sua oficial 2 o quê? Não, a questão da avaliação da oficial 2. Como eu não fiz a oficial 1 por conta do problema de saúde, ela vai ficar valendo para as duas, né? É porque assim, a oficial 2 vale 4.000. Se você atingir 2.500, não tem necessidade de você fazer a substitutiva. A substitutiva, ela tem um dia para ser feita também. Só que ela só é feita depois que faz a oficial 2. Se você atingir 2.500, você não tem necessidade de fazer a substitutiva. Entendi. Não, tranquilo então, professor. Tá? Tranquilo. Tranquilo. Ok. Alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal, essa semana aí, até sexta-feira, consulta aí o extrato de vocês, se tem alguma atividade que deixou de ser lançada, por algum motivo eu não recebi, ou por descuido, não foi lançado esses pontos. Até sexta-feira, entre em contato comigo aí no WhatsApp para ver esse ponto. Mas eu acredito que não tenha pendência. É só vocês olhar lá no extrato de vocês que tem as atividades lançadas. Professor, Tranquilo. Oi, Tiago. nós temos 400 pontos extras na oficial 2, né? No caso, é uma questão, né? Não, o senhor passou uma questão valendo 200, depois o senhor passou... Eu tô Quando dizendo. ele fala assim, é uma questão a menos para o acerto. Ah, É porque entendi. Porque cada questão... uma questão vale 400, Kélida. Mas e se eu acertar todas, o senhor vai fazer o que com esses pontos? É porque eu não posso lançar agora, né? Distribui para quem precisa. Eu sou egoísta. Aqui nada é perdido. Nada se perde, né? Deixa eu fazer aqui a chamada. Vamos ver. Eu iniciei por contábeis, né? Eu vou terminar por administração. Adriano, Alexandre, Alice, Presente, professor. hoje, o que mais? Ana Caroline, Presente, professor. Ana Gabriele, Professor Marlene, presente. eu quem? É a Ana Carolina, você botou um xizinho aí no segundo horário. Pois é, 1 e 2. Tá O X ok. é de presença. Depois eu só copio e colo o outro. Darlene, A Darlene não conseguiu conectar, professor, para que eu lhe falei. Diego, obrigado. Presente, professor, presente. Douglas, boa noite, Diego. Ellen, Presente, professor. boa noite, Ellen. Tchau, tchau. Elizabeth, Boa noite. Aqui ainda Oi. presente. boa noite, tchau, tchau. Enio, Fabiana, Felipe, Francisco Anderson, Presente, professor. boa noite, Francisco. O que mais? Valeu, Jéssica, boa noite. Essa trabalhar.
Ó, chegou, que eu nem vi que ela tinha chegado. Voltei, que cheguei. Ela que tava trabalhando, né? Ana, Inês, Boa noite. Yuri, Jeane, Juliana, Caroline, Cássia Cristine, Oi, presente, Cássia. Cássia, Kélida, Tô aqui. boa noite. Boa noite, Larissa, tchau. tchau, tchau. Larissa, Lívia, Presente. tchau, tchau, boa noite. Milena, Natália, Presente, Natália. ok, boa noite. Raquel, Roseana, Samuel, Presente, Samuel. hoje, ok. Vanessa, Presente. tchau, tchau, Vanessa, boa noite. Waislane, Boa noite. Presente. boa noite, Waislane. O Everson, Presente, professor. boa noite, até mais. E o William, Otávio, Antônio Carlos, Antônio Carlos está presente, viu? caladinho hoje. Boa noite, Antônio Carlos. Boa Camila, noite. mais. Tânia, Júlio, Eduardo está com problema no microfone. Yurilane, Presente. noite, até mais. Evelise, Presente. já foi no calçado da fama, boa noite. Tchau, Gustavo, prof. boa noite. Alô, Gustavo. Jaqueline, Alô, professor, boa noite. boa noite. Jaqueline, Jaqueline Jorge, presente. Jaqueline presente. que Jaqueline, boa noite. José de Ribamar Ferreira, Presente. Boa noite, Professor. E o Jorge? boa noite. Jorge de novo. Caroline de Alencar, Presente. até mais. Marcelene, Presente. boa noite, até mais. Marcos André, Marcos Oliveira, Maria de Lourdes, Maria Jardânia, Presente, professor. Presente, Maria de Lourdes. Jardânia, Mariana, ok. Presente. Boa noite. Presente, professor. Mariana, boa noite. Mirelle, Nájila, Presente, boa noite. boa noite, até semana que vem. Rafaela, Utiele, Presente. ok, boa noite, Utiele. Sabrina, tô aqui. Boa noite, Sabrina, até mais. Sérgio, Até boa mais. noite. Presente. Boa noite, Sérgio. Valeu. Até mais. Valeu. Tainara da Silva, Presente. boa noite. Thaís dos Santos Barros, Presente. boa noite, até mais. Tatiana Labre, Verônica, a Verônica, eu não vi a Verônica ainda nessas aulas. O Ângela, boa noite. E o Ângela, tá melhor? O Ângela saiu. A Ângela dormiu. Alguém não foi chamado, pessoal? Tchau, tchau, até mais.